deixou mais focado. Se hoje tá difícil, relaxa o coração. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Hoje melhor do que ontem, eu posso sentir. Amanhã melhor do que hoje, eu vou construir. A melhora continua passo por passo. Nada vai me parar, eu não me atraso. A vida é um bumerangue, tudo que vai volta pra você. Somos a maioria, pode prever. Nada vai me parar, pode acreditar. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar sobre a saúde mental dentro das empresas. E eu trouxe duas especialistas aqui, a Sônia Ciavelli, que ela é especialista em RH, e a Maria Fabiana, que é psicóloga. Minhas amigas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. É uma honra ter vocês aqui para poder conversar por um assunto tão importante. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar? Estão prontas? Vamos lá. Preparadas? A primeira pergunta de praxe do nosso programa, antes da gente entrar no assunto da saúde mental, NR1, como tudo começou na vida de vocês? Como é que vocês iniciaram a profissão de vocês? Ok. Quem começa? Para o ímpar. Pode ser. Bom, vamos lá. Tudo começou no ensino médio, quando eu tive um professor de filosofia que era psicólogo também, e dava uma matéria de psicologia, e eu me identifiquei. Na verdade, a primeira opção foi letras. Eu sempre falei, eu adorava professor, admirava muito a profissão de professor. Mas aí eu falei, não, vou fazer psicologia, me inscrevi no programa ProUni, né? Ganhei uma bolsa, e 100%, e fui fazer psicologia. E aí, sou apaixonada na minha profissão. Tô aí eu atuo desde 2014, que eu tenho a formação, então mais de 10 anos. Legal. Vai completar 12 anos de formada. Tem bagagem. Sim. E hoje eu sou psicóloga clínica, atendo pacientes de maneira online. Legal. E sou consultora de saúde mental, levando para empresas, escolas, clínicas, workshops, palestras, treinamentos, voltado para a questão do desenvolvimento e saúde mental também. Legal. E a Sônia? Bem, eu comecei já uma trajetória bem antiga, né? Fiz faculdade de letras também, dei aula, era o meu sonho. Dei aula há 5 anos, mas o mundo da RH realmente é o mundo que eu conheço e gosto. Trabalhei 20 anos no escritório de contabilidade também. E depois, convidada pelo cliente, eu fui trabalhar no RH, sendo gerente administrativo de um colégio. E após 40 anos de CLT, eu interrompi a carreira para empreender. E tenho gostado muito e é um desafio também, né? Novos voos, né? Novos voos. Sim. Aí os filhos foram embora, um foi para Irlanda, se casou e foi para fora, o outro passou na universidade, está em Ribeirão Preto, então agora eu posso me dedicar plenamente ao empreendedorismo. Legal, muito bom. Eu também atuei por quase 10 anos na área organizacional, então também por isso que a gente está engrenando nessa área, né, da parte organizacional, porque tenho essa expertise, que eu fiquei quase 10 anos. Legal. E assim, pra gente ir encaixando o nosso quebra-cabeça, qual é a relação da parceria entre vocês? Então, nós nos conhecemos na associação comercial, inclusive, e de lá, foi em outubro, né, Sônia, que a gente se conheceu. E como eu tô com esse trabalho de levar a NR na prática, porque eu trabalho com workshops, treinamentos, palestras, a Sônia vem com a expertise muito bem na parte da NR da implementação, que aí a gente vai explicar melhor como funciona. E aí complementou, a gente se complementa uma a outra.
Sim. Né? Então, nós nos unimos e através disso, já vou até falar do Instituto Viva. Já pode falar. Surgiu o Instituto Viva, que aí tem eu como psicóloga, a Sônia como especialista de RH, a outra Sônia, que é advogada jurídica, trabalhista, isso. E a Lourdes, que ela é especialista também no desenvolvimento humano, psicanalista, trabalha com treinamentos, palestras. Então, nós 4 nos unimos para levar o Instituto Viva de maneira prática, ética, para as empresas. Legal. O que nos uniu foi a NR1. Sim, o que nos Então, uniu. essa era a minha próxima pergunta. Tem muita gente que é leiga, né? E ultimamente a gente tem falado muito sobre NR1. E para a gente dar esse start, de uma forma resumida, obviamente, o que vem a ser a NR1 para o pessoal começar a entender? Bem, a NR1 ela é uma norma regulamentadora que foi regulamentada em 1978 e ela sofreu diversas alterações no decorrer do tempo. E em agosto de 2024 ela foi alterada novamente em razão do cenário no Brasil, dos afastamentos por saúde mental nas empresas, que atingiu um número absurdo depois da pandemia. Então ela teve que ser regularizada e atualizada e houve uma fusão dela com a NR17. Então por conta disso vieram à tona os riscos psicossociais que já estavam previstos, mas agora com maior ênfase nas empresas, para a gente poder tentar corrigir esse cenário atual no mercado corporativo. Entendi. Sim. Legal. E assim, a gente, quando traz uma convidada, a gente dá uma estudada, uma analisada, e para que o bate-papo flua de uma forma positiva. Como é que eu vou fazer essa pergunta para vocês? Por exemplo, eu estava pesquisando e eu pergunto para vocês, o que é um inventário de riscos, mas riscos, assim, digamos, psicossociais, né? Dentro da PGR. E por que ela se tornou uma peça-chave nessa nova NR1? Bem, para nós, na verdade a NR1 ela tem 2 etapas. A primeira etapa é o DRPS, que é o Diagnóstico de Riscos Psicossociais, e a segunda etapa é a implementação dos programas de saúde mental corporativa. Então, nesse primeiro momento, o inventário de riscos ele vem como dados e base para que esse programa de saúde contínua seja feito na empresa com maior... para que os dados sejam fidedignos, né? Entendi. Então, a gente faz toda uma coleta de dados com os trabalhadores através de ferramentas específicas e validadas pelo Ministério do Trabalho e tendo um relatório, já tendo sido feita a classificação de quantitativa, qualitativa, de severidade desses riscos, com esses dados todos já todos somados e com todo o critério, a gente constrói os programas de saúde mental, que são as ações interventivas, né? Sim. Entendi. E assim, posso estar errado, me corrijam se eu estiver errado, né? A gente percebe que muitas vezes as empresas tratam a saúde mental de uma forma mais secundária, não, é exagero, é mimimi e assim vai. O que muda quando isso passa a ter uma fiscalização, algo mais sério, vamos dizer assim? Bom, como nós falamos, é uma norma de 1978. Então, já havia previsão, né, de toda essa ação relacionada às empresas. Quando nós temos a fiscalização e a imposição dessa norma como uma regra legal, as empresas acabam tendo que fazer isso de uma maneira não só optativa, mas por uma obrigatoriedade para que não sejam autuadas e multadas. Mas, obviamente, essa não é a questão mais relevante. Seria realmente ter a cultura de saúde mental nas empresas e transformá-la num ambiente de cura, né? Para que as pessoas, de fato, tenham bem-estar no trabalho. Faz sentido. Então, esse é o objetivo, reduzir a quantidade desses afastamentos e tornar as empresas saudáveis mentalmente. Entendi. Então, assim, eu acredito que então a NR1 tem algumas etapas, né? E aí eu perguntaria assim... depois que a primeira etapa ela é realizada, ela é concluída, o que faz ser tão importante que o processo não pare ali, sempre tem essa continuidade? Porque é através dos programas contínuos que vai existir uma mudança na prática, porque não adianta você levantar o diagnóstico, saber qual que é o problema, se não vai mudar
esse problema, não vai trazer a solução. E a solução para mudar o problema são os programas, são as palestras, o treinamento, né? Eu acho que o treinamento é algo que é ainda mais aprofundado do que a palestra em si, né? Então, precisa dos programas para mudar. Entendi. Exatamente na prática. É o que às vezes a gente fala, né? Preparo, dedicação e empenho para o resultado acontecer. Sim. E é o passo a passo, né? Sim, então, exatamente. acho que é isso. E se a gente for falar, sei lá, em nível Brasil, qual que é o cenário que a gente pode colocar da saúde mental hoje, né? Nas organizações, como é que impacta isso para o negócio dos empreendedores? A gente se conheceu num grupo de empreendedores aqui de Jundiaí, né? Como que o Brasil se posiciona em relação a isso? Bem, os estudos, né, dos últimos 10 anos comprovam que até 2019 havia uma linearidade na quantidade de afastamentos por saúde mental. Em 2019, por conta da pandemia, lá em 2020, mais ou menos, houve um decréscimo desses afastamentos porque os empregados começaram a ter suspensão de contrato, muitos foram desligados das empresas, as pessoas deixaram de frequentar o médico, então houve um declínio. Porém, após o retorno gradual da pandemia, houve um crescimento exponencial absurdo. Então, de 2023 para 2024, por exemplo, mais de 68% de afastamentos mentais. Caramba. Em um ano. De 2024 para 2025, o último levantamento do ano passado, além dele ter batido esse número em 100%, ele foi superado em 15,6%. Então, nós chegamos a mais de 500 mil de pessoas afastadas por transtorno mental no ano passado, né? Então, num universo de 4 milhões de afastamentos do INSS, é muita coisa. 500 mil é só de transtornos mentais, né? Então, isso é um número extremamente relevante. O Brasil tem um cenário, por ser o país que mais tem transtornos mentais, principalmente de ansiedade no mundo. Então, isso impacta diretamente o empresário, porque esse número é relacionado aos afastamentos oficiais de trabalhadores CLT. Ele nem é real, na verdade, porque esse número é ainda maior. Aí nós não temos os MEIs, os PJs, os trabalhadores informais, os benefícios que foram negados pelo INSS. Então, esse número é muito maior. Entendi. Então, o empresário vive hoje uma carência de mão de obra, né? Um apagão de mão de obra. As escolas com um apagão docente, a gente não encontra mais professores de certas disciplinas. Verdade. Um turnover imenso nas empresas, as pessoas não param, né? Isso afeta o empresário diretamente. Então, a NR1 ela é uma ferramenta estratégica de gestão. Embora possa se enxergá-la como uma obrigação ou um custo, ela traz muitos benefícios para o empregador. Entendi. E assim, qual que a gente pode catalogar? Você comentou da ansiedade, né? Quais outras, vamos chamar de doenças, que estão afetando a saúde mental? Depressão inclui? Depressão. Burnout? Sim. Que mais? O Brasil entra em segundo lugar no índice de depressão das Américas. Primeiro lugar, Das Américas? Primeiro lugar é o Brasil em ansiedade, como ela falou, do mundo. Quarto lugar mais estressado do mundo. Nossa. Sim. E pós... E os, assim, só para pode falar. os índices de maiores afastamentos se encontram em depressão, ansiedade, burnout e estresse também. Das empresas, né, se for levantar. E agora uma pergunta mais... A gente vai conversando, vai aflorando algumas perguntas, né? Pós-pandemia deu uma piorada, mas assim... Geração para geração, né? Hoje em dia, eu falo por mim, as gerações novas, né? Tem os nomes agora, X, Y, Z, W, sei lá, né? Isso, tem um monte de nome. Sim. Eles têm, teoricamente, tudo mais fácil do que na nossa época, porém, essa velocidade, essa necessidade de querer tudo para ontem, acredito que acabe gerando essa ansiedade e enfim, como é que chama? Também faltando a palavra, é o imediatismo, né? Isso soma, é um plus a mais para esses números tão grandes ou não? Eu estou viajando? Não, sim, com certeza. A gente está passando por uma mudança, né, tecnológica também, sim, principal, né? Tem a questão, é muito diferente o cenário de antigamente
do de hoje. Eu acho que o boom maior é a questão tecnológica, né? Que aí tem esse choque de gerações também. Sim, isso eu vejo muito. E aí temos hoje boa parte nas empresas, pessoas mais velhas da geração passada. Sim. E novas que aí não estão batendo muito, né? Assim, tem os conflitos, né? Geracional mesmo, né? Mas até 2040 tem estudos que falam que a geração Z vai dominar o mercado de trabalho, né? Então eu acho muito produtivo e muito rica essa mistura de gerações, esse mix. E a geração X, que é a nossa geração, né, que tem os filhos da geração Z, são os responsáveis por eles terem essa forma de encarar o mercado de trabalho. Então, eles querem ter propósito no trabalho, eles querem ter motivos, o porquê eles têm que fazer de certa forma. Então, isso também é positivo, né? Então, a gente costuma criticar a geração Z, falar que eles são mimizentos e tal. Né, uma coisa que pegou, sim. Mas eles querem ter propósito no trabalho, eles querem saber os porquês, né? Eles viram seus pais adoecendo no trabalho, eles viram seus pais tendo burnout, etc., dedicando o seu tempo 120% para o trabalho. Então, eles são questionadores, mas nós precisamos prepará-los para o mercado de trabalho e dar alguns critérios que eles precisam para se tornarem profissionais de excelência, porque, por exemplo, eles não querem assumir cargos de liderança. Sim. Eu acho que, assim, a busca do equilíbrio é muito, muito forte, é o que a gente precisa procurar. Eu falo, eu tô com 51. Eu falo que a minha geração é a geração da transição. Então, a gente pegou desde o orelhão, né, com ficha. Passamos por tudo. Por tudo. Internet de escada, tinha um pulso telefônico que era só meia-noite. Pouquíssimas pessoas tinham computador. Exato, era o Walkman ainda na época. Eu brinco, né? Depois o Discman, que era a vantagem, evoluído, né? Eu lembro que a gente gravava naquele toca-fita na época. Sim. Tinha o play e o rec, e aí ficava esperando aquela música. Aí saiu um Transamérica. E a gente ficava bravo, porque queria música limpa. E hoje, eles têm tudo muito mais fácil, digamos assim. Sim. Mas essa busca do equilíbrio, eu acho que a minha geração precisa entender que eles estão nessa fase de aproveitar a tecnologia e, ao mesmo tempo, eles têm que entender um pouco da experiência para não cometer erros, penso eu. Então, eu acredito que aqui, sei lá, uns 10, 15 anos, vai se encontrar esse equilíbrio. Precisa, eu acho que Porque o excesso também está adoecendo as pessoas, as crianças também, infelizmente. Eu uso a frase assim, todo extremo é beira. De todos os lados, né? Então, às vezes a gente vê o pai dando um celular para a criança para ela ficar quieta. E aí ela se isola naquele mundo, muitas vezes cresce, não consegue se comunicar, não sabe fazer a amizade, os recreios, diferente né? da gente, que já temos o nosso cognitivo formado, a criança ainda não. Exatamente. Então, se ela fica muito tempo no celular, isso acaba impactando. Esse excesso de dopamina, né? E o celular, aquele rola a tela, é tudo muito rápido. Exato. Então, antigamente, né, na nossa geração, as músicas lá das bandas de rock, enfim, elas tinham 3, 4 minutos. Hoje as músicas são muito curtas, porque ninguém é um exemplo. Exato, né? As músicas exato. são um exemplo. As pessoas não têm paciência de ouvir, de ter um diálogo interativo, né? Então, tudo é um monólogo. Eu sei porque eu tenho geração Z, né? Então, é tudo muito rápido, eles não têm muita paciência para interagir, para perder tempo com certas coisas. E essa questão das telas, da internet e das mídias sociais traz essa celeridade que eles precisam, que eles querem, né? Sim. E aí, acho que é aí que vem um pouco do conflito no mercado de trabalho. E uma informação que eu queria trazer para você sobre essa questão dos afastamentos, né? Nós falamos no número de afastamentos, a grandiosidade de tudo isso, mas nós não falamos o quanto isso custa. Quando a gente lê logo na introdução do guia do Ministério do Trabalho, ele traz uma informação muito relevante. Já em 2022, haviam estudos para alterar a NR1 lá no Comitê Tripartite Permanente Paritário. Então, é um comitê que faz essas mudanças na legislação. E a partir de um estudo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mais a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estimou-se que em 2022 foram perdidos no mundo 12 bilhões de dias de trabalho relacionados à depressão e ansiedade.
E isso significou $1 trilhão globalmente. Então, a saúde mental nas empresas e esses afastamentos custam muito caro. Para todos, é uma questão governamental, empresarial. Sim, infelizmente. É cruel, né? Como diz, se a gente for usar esse termo, né? E assim, a gente está falando, teoricamente, aqui de uma certa teoria, né? E na prática, como que transforma o diagnóstico, vamos dizer assim, em ação dentro das empresas? O diagnóstico, ele vai trazer ali uma informação importante, que é a problemática, né, o desafio que aquela empresa vem trazendo. E aí, na prática, a gente precisa identificar os níveis, porque tem o nível leve, o nível médio e o nível grave. Então, por exemplo, se saiu no diagnóstico um nível grave... Isso dos riscos psicossociais, né? Entendi. Aí, por exemplo, assédio, tá acontecendo um assédio, conflitos nos relacionamentos, algum problema de relacionamento mesmo, algo grave ali. Então, a gente tem que analisar e ver as ações mais assertivas para esse nível, tá? Então, por exemplo, se deu um assédio moral, um assédio sexual, uma problemática que é muito grave, não é nem grave. Gravíssimo, nossa. Então, tem que ter ações, um canal, por exemplo, de denúncia que tem que ser implantado. Hoje, o assédio já está implementado também na CIPA, né? Que o nome já nem é mais CIPA, é CIPA, Comitê... O que é a CIPA? É o Comitê... como é que é? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Que já existia antes da NR, já existe, Sim. Que é um comitê para auxiliar ali, são funcionários que se reúnem para colocar em prática as ações de segurança. E aí vem a CIPA também para auxiliar nesse processo do assédio, entendeu? Então, para ficar ali realmente fiscalizando para ver se realmente está dando certo, implementando, enfim. Então, nesse caso, que é um risco muito grave, então, implementar um canal de denúncia, treinamento, ver realmente os protocolos ali dentro da empresa, né, treinamento com a liderança, porque aí tem que levar essa questão da educação, igual a gente falou, né, porque antigamente as pessoas brincavam e hoje não, tem a brincadeira no ambiente de trabalho em qualquer lugar tem limites. Exato, né? exatamente. Então essa questão da geração nessa hora precisa entender que hoje não é bem assim, né? Tudo tem seu limite. Então se a pessoa não enxerga como brincadeira, tem que parar aquela brincadeira, entendeu? Então a gente passa por um processo educativo ali através do treinamento para a gente conscientizar as pessoas e mudar esse comportamento, né? E essa pessoa que ela sofre o assédio, né? Existe a necessidade dela passar por um acompanhamento psicológico profundo e constante, né? Eu acho que isso é fundamental, ou estou errado? Sim, com certeza, porque os impactos emocionais são absurdos, né? A pessoa ela pode entrar nas estatísticas ali de afastamento por depressão, né? Vai gerar nela insegurança, ela não vai querer voltar a trabalhar, porque ela vai... por exemplo, o assédio moral. A dimensão disso é muito grande. Sim. Parece uma pedrinha jogada na lagoa que vai formando aqueles raios, né? A pessoa ela não sente vontade mesmo. É um gatilho para acionar questões na pessoa, né? E transtornos mesmo, entendeu? Então, primeiramente, complementando, a gente identifica o risco e aí a gente analisa toda a problemática para a gente entrar com as ações de maneira muito assertiva, né? E construir um plano. E isso é personalizado? É personalizado, É personalizado e departamentalizado, porque essa avaliação dos riscos, nós temos que olhar setor a setor. Pode ser que no almoxarifado o risco mais grave seja a sobrecarga de trabalho, pode ser que no administrativo seja assédio moral. Então, o guia ele traz 13 fatores de risco que não se resumem a esses 13 fatores, eles são exemplificativos. Então, toda essa mensuração dos riscos psicossociais através do diagnóstico vai ser a plataforma de base para a construção dos programas. Entendi. E, por exemplo, se dá um risco leve, assim, por exemplo. Mesmo assim, é leve, não vou fazer nada. Não. O que seria um risco leve?
Um risco leve. Um exemplo. Acho que, por exemplo, o assédio é algo muito grave. Sim, sim. Deu algum problema de comunicação. O risco, por exemplo, quando você faz os dados todos que você levanta a partir do questionário dos trabalhadores, eles trazem quais são os elementos de risco ao qual eles estão sujeitos. Entendi. Até por isso é interessante a empresa terceirizar o diagnóstico, porque Verdade. é muito complicado que o empregado se sinta à vontade em responder para a RH da empresa ou quem seja o gestor da NR1 qual é o problema com a sua liderança. Então, para poder levantar esse diagnóstico, existe a necessidade de criar um ambiente de confiança e garantir para o colaborador o sigilo e o anonimato. Isso é importantíssimo, né? Para que ele realmente esteja à vontade para colocar o que é real, porque senão o levantamento não é fidedigno. Então, se nós não tivermos uma amostragem de pelo menos 70% de adesão desses trabalhadores nas respostas do questionário, a gente corre o risco de traçar um plano completamente furado, porque os dados da base não estão corretos ou são insuficientes, né? A amostragem não serve nesse caso. Entendi. Né? Então, é isso. Entendi. Não, super interessante, né? E assim, é algo extremamente sério. A gente precisa entender isso. Na amostragem vai sair o percentual mesmo, né? De 30, por exemplo, um risco X ali deu 70% isso, e é a partir daí que a gente vai identificar. Então, mas aí com esses dados a gente tem que fazer a classificação quantitativa e qualitativa. Entendi. Isso é uma das mudanças que veio com a NR1. Então, a gente vai ter ali o grau de severidade daquele risco. Mais ou menos influência daquele risco nos trabalhadores, e de acordo com o tipo de risco se calcula o que é grave, o que é leve e o que é máximo. Isso. E lá dentro tem um dashboard que faz todos os cálculos. Por exemplo, ele faz uma média, como a gente tinha na matemática, menos com menos dá mais, legal. Mais com menos dá menos. Então ele pega o leve com médio, com máximo, e ele vai fazer uma média e chegar se aquele risco de fato é médio ou é leve ou é grave. Interessante. E baseado no que a gente está conversando, acredito eu que na NR1 tenha etapas de, como é que eu vou chamar, de implementação, né? Em termos práticos, quais seriam elas? Bom, é começar o diagnóstico de riscos, só que antes disso nós temos que fazer um rapport na empresa, ter todo um trabalho de engajamento. A NR1 é formada por uma equipe multidisciplinar, então não é possível que uma pessoa apenas consiga implementar a NR1. Então, de acordo com o guia do Ministério do Trabalho, o primeiro passo é que a empresa verifique se ela tem a condição técnica de fazer a implementação ou se ela precisa de ajuda externa. Esse é o primeiro passo. Tá. A partir daí, fazer a criação dessa equipe multidisciplinar, que via de regra é CIPA, SESMIT, técnico do trabalho, engenheiro, médico do trabalho, RH, lideranças. Então, essa equipe multidisciplinar que vai fazer todo um trabalho conjunto, porque a NR1 ela é cotidiano. Ela é dia a dia, entendi. Né? Não é alguém de fora, um consultor que vai implementar a NR1. Tem que estar vivendo, né, o processo. Exato, porque é um processo diário, uma construção diária, né? O terceiro passo é nós dividirmos as responsabilidades, quem vai ser responsável pelo quê, porque todas as ações, a gente não pode, assim, criar uma sub-NR1, né? Por exemplo, tem algumas empresas que imaginam que a NR1 é simplesmente a gente fazer algumas palestras, é algo muito mais profundo. Sim. É curar um ambiente de trabalho, né? A gente tem que tomar todo um cuidado para não entender que a NR1 entra no indivíduo, a NR1 está no ambiente laboral. Entendi. Então, se nós detectarmos através dessa investigação e a implementação que há alguém que tem algum tipo de patologia, não é a galera da NR1 que vai cuidar desse assunto. A gente vai direcionar para o médico do trabalho, para o psicólogo da empresa. Então, a NR1 ela se atém a ter um ambiente saudável para que aquela pessoa que já traz alguma patologia não tenha um agravo na empresa, ou aquela pessoa saudável não venha ficar com transtorno mental dentro da empresa. Então, é construir ambientes saudáveis. Essas etapas são refeitas a cada tempo. Então, a implementação da NR1 ela é perpétua. Né? Então, Entendi. os planos geralmente são ações mensais, anuais, de fato que aconteçam para estar próxima dos trabalhadores, porque o envolvimento do trabalhador é vital. E diante da fiscalização, nós temos conversado um pouco com alguns delegados do trabalho, o foco da NR1 é a gestão. É a gestão, porque
não é a sobrecarga de trabalho que é um dos fatores, por exemplo, como que ela existe? Como que um assédio sexual ou moral existe numa empresa? A partir de um código de conduta que não está sendo respeitado. Fato. A partir da transparência do que é aceitável ou inaceitável dentro da empresa. A partir da forma como a liderança gere o trabalho, como ela cobra o trabalho. É isso que afeta mentalmente os trabalhadores. Entendi. Então, a NR1 vem para que todo o trabalho seja reorganizado, ele seja modelado de uma maneira que não afete os trabalhadores e assim, não só trabalhadores, porque a NR1 e a saúde mental não tem hierarquia, o sócio também tem burnout. Verdade. Né? Então, é um ambiente saudável para todos, inclusive para o cliente. Então, por isso que nós falamos que ela é uma ferramenta estratégica de negócios. Porque se nós controlarmos e cuidarmos desse ambiente laboral, o empregador vai ter muitos benefícios. Em outro momento, a gente pode falar quais são. Tá. E pegando esse gancho, vamos dizer assim, dentro da programação neurolinguística, a gente tem lá os níveis neurológicos. E pegar 3 aqui para encaixar nisso. A gente tem ambiente, tem comportamento e a identidade. Se a gente conseguir equilibrar esses 3, consegue ter um resultado mais positivo, seria isso? Melhorando o ambiente, o comportamento de todos os funcionários, você consegue pegar a identidade ali e fazer o próprio eu do funcionário, seria isso? Com certeza. Eu imagino que quando você fala identidade, a gente pode falar do clima organizacional, né? Tá. Da cultura daquela empresa. Por isso que tem que ser um trabalho personalizado. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um formato de gestão. Então, tem empresas com gestão centralizadora, gestão democrática. Então, nós não podemos perder o DNA da empresa, mas fazer um trabalho que seja produtivo e positivo a partir daquilo que a empresa oferece, mas tentando mudar também alguns mindsets dentro da empresa para que de fato isso seja haja uma aderência, porque senão o trabalho é perdido, né? Sim. Perfeito. Tem que ter uma receptividade. Está fazendo muito sentido. Então seria programas contínuos baseado nisso. E existe alguma metodologia, por exemplo, para dar continuidade a esse processo? Vocês têm alguma... Eu vou chamar de metodologia mesmo. Sim. Acho que quando a empresa contrata alguém para fazer esse trabalho, tem que ser profissionais sérios, que conheçam aí, que estudam, que se baseiam. Nós nos baseamos sempre em teorias, por exemplo, da psicologia positiva, comunicação não violenta, que ajuda muito na questão de conflitos, né, na comunicação, né, assertiva, inteligência emocional, que é tudo. Isso é fundamental hoje, né? Precisa, né? Então, essa é a metodologia que a gente utiliza, né? Através dos treinamentos. Por exemplo, se deu lá no risco uma questão de conflito, a gente se baseia na comunicação não violenta. Claro que adaptando para uma prática, né? Sempre vai ter práticas ali, porque é igual a gente falou, não é só simplesmente uma palestra, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que mudar o comportamento, mudar a cultura. Então a gente vem com algo muito bem estruturado na prática para realmente fazer o efeito que a gente busca, né? Entendi. Isso reverbera, né? Porque sim, quando mas a sem gente dúvida. cuida das pessoas dentro da empresa, ela tem um poder de cura tremendo, a empresa. Sim. A gente consegue melhorar as famílias, a gente consegue Exato. melhorar o todo, porque Sim. quando um empregado é subjugado, por exemplo, no trabalho, ele subjuga também a família em casa. Então, a gente precisa criar esse ambiente. Eu acho que é uma segunda revolução desde a criação das normas regulamentadoras, a NR1, porque ela traz uma mentalidade totalmente nova e é um ganho incrível para todos. Para todos nós. Legal. Porque boa parte das pessoas passam o tempo, nós, trabalhando, né? Exato. Como que às vezes a gente vai conseguir, por exemplo, cuidar do nosso emocional, desenvolver alguma habilidade se a gente está trabalhando, chega em casa, se tem alguma questão, tudo vai reverberar em casa, nos relacionamentos, né? Então, por exemplo, imagina um treinamento de inteligência emocional para desenvolver melhor esse equilíbrio Exato. emocional, né? Tanto, principalmente para a liderança que precisa, né? Os líderes estão exaustos. São exaustos, né? São tão bons tecnicamente, mas infelizmente com relação à questão emocional,
deixa a desejar e é normal. E a emoção hoje é tudo para o ser humano. Tem que ter o equilíbrio, senão... Porque nessa posição de liderança, você está ali sujeito a, né, tanta coisa, são tantas responsabilidades, né? E o líder, ele às vezes é colocado ali e não teve esse preparo. Exato. Né? Então, é muito importante. Por exemplo, a comunicação não violenta também. Imagina, tá todo mundo muito estressado. Você vê as pessoas no dia a dia agressivas. Tá demais. No trânsito, então, nossa. As pessoas nervosas, estressadas. Então, é um combo, né? Você tem inteligência emocional, a comunicação não violenta. É um treinamento para a gente aprender a se comunicar mesmo, a desenvolver a empatia, que também está em falta, né? As pessoas não olham muito a dor do outro, não tem esse olhar, né? Por isso que tem muitos julgamentos. Então a comunicação vem não violenta para ajudar nessa questão de ter menos julgamento e mais empatia. É incrível, eu suspeito, porque realmente muito legal uma isso. revolução que... E assim, a NR1 é um assunto novo para todos, né? A fiscalização ainda não está atuando. Então, tem muitas empresas que, inclusive, estão contando com uma nova prorrogação. Entendi. Mas a NR1 ela já foi implementada em agosto de 2024. Então, as empresas tiveram 9 meses para fazer a implementação. Em maio, houve uma prorrogação de mais um ano, que vigora até o dia 25 de maio de 2026. E esse prazo foi chamado de prazo educativo. E algumas empresas estão aguardando uma nova prorrogação ou aguardar a fiscalização estar em campo para poder realmente realizar. E algumas empresas, eu acho que é mais simples do que nós imaginamos. É o novo, né? É novo. O novo gera aquele... né? A NR1 não é difícil. A Isabela Camargo diz isso. A NR1 não é difícil, ela é fácil, mas ela exige conversas difíceis. Uhum. Boa. E mudar a cultura, algo que a gente carrega de anos, muitos anos, né? Imagina você mudar um perfil de uma pessoa ali que tem um estilo de comunicação que para ela é ok, né? Então, e você desenvolver essa habilidade, olha, então a gente pode melhorar nisso, porque você causa isso, assim, né? Com todo carinho, né? É difícil. E analisando esse nosso bate-papo, você usou uma palavra que eu achei interessante e me veio uma pergunta. Você falou sobre revolução, né, que vem acontecendo. E dentro acredito eu, dentro da NR1, ocorreram algumas alterações. Sim, né? sim. Que aconteceram. Quais as principais que a gente pode citar aqui de uma forma mais resumida, digamos assim? Olha, a atualização da norma, ela veio acontecendo de acordo com a própria realidade do mercado de trabalho. Entendi. Né? Então, conforme essas normas vão sendo moduladas e criadas, quando elas foram criadas eram 28, hoje nós temos 38 NRs. Então, desde 78 até agora, nós temos mais 10 NRs. Então, o mercado de trabalho ele vai evoluindo e as normas vão acompanhando. Então, como eu te falei, a NR1 ela aconteceu a última alteração na fusão com a NR17, que já fala dos riscos psicossociais. Então, se você for ver, os riscos psicossociais, que estão dentro dos riscos ergonômicos, eles sempre estiveram em vigor. Entendi. O que aconteceu agora não é uma novidade, foi uma ênfase. Né? E como a NR1 é a mãe de todas as normas regulamentadoras, ela é a que tem a mais força, porque ela fala sobre os riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, faltava a inserção mais enfática dos riscos psicossociais. Então, por exemplo, para os riscos ocupacionais, nós temos EPIs, né? A gente tem, por exemplo, o protetor auricular para o ruído, a gente tem as botas, né, para construção civil, capacete, luvas, tantas outras ferramentas. Que é o básico, né? É o básico, não tem como reclamar de algo. Exato. E qual é o EPI para o risco psicossocial? EPIs da saúde mental. Os EPIs da saúde mental. Quais são? Né? Então, é aí que entra toda essa cultura, essa revolução na questão de nós tratarmos as pessoas, porque o risco psicossocial é o ser humano. Verdade. Sim. Verdade. Eu tava vendo aqui no chat, tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Quais ferramentas práticas podem ser implementadas dentro das empresas para prevenir conflitos e reduzir riscos emocionais no dia a dia? Bom,
É boa essa pergunta, né? Sim, muito boa. Bom, acho que o treinamento de inteligência emocional para desenvolver essa questão de fortalecimento emocional é uma ferramenta prática, né? Principalmente para a liderança, igual a gente falou, se fortalecer. A gente pode também trabalhar em cima de um treinamento, por exemplo, quando a gente fala de emoções, muitas pessoas não sabem como lidar com as emoções. E quando eu falo sobre esse tema, eu levo até um exemplo e pergunto para as pessoas nas palestras: o que você faria se uma pessoa tem uma crise de ansiedade dentro da empresa? E qual que é a ação que a empresa tem que ter nesse caso? E muitas pessoas realmente não sabem agir, não sabem o que fazer. Então, entrar com um treinamento de primeiros socorros psicológicos é uma ação fundamental que vai auxiliar as pessoas nesse desenvolvimento, né, tanto para si quanto para o outro, que vai ajudar o outro, né? Entendi. E a gente vai desconstruir aí vários mitos com relação à saúde mental, vai conseguir desenvolver nas pessoas esse olhar mais empático, né? Então, porque quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela fica exposta, ainda tem muitos preconceitos por trás disso, que é frescura, né? Que não é As algo pessoas julgam demais, né, na E verdade. o empregado, às vezes, está passando por alguma dificuldade, ele não tem coragem, né, de falar. Exatamente. Muitos tabus. Então, tem essa ação. Tem várias ações que a gente pode desenvolver. A SOA falou que tem que envolver todo mundo, né? A NR é envolver praticamente a empresa toda, tem figuras chaves, departamentos chaves, logicamente, mas é toda empresa que é envolvida. Outra coisa que pode ser implementada, ligando a isso que ela trouxe, é desenvolver os líderes a serem guardiões da saúde mental, que a gente costuma chamar. Sim. Eles têm que estar mais preparados. Sim. Né? É igual a CIPA, que tem a equipe das equipes que vão fazer acontecer, né, as ações. Esses guardiões da saúde mental vão ser treinados para ter uma escuta ativa, para desenvolver melhor a empatia, essa habilidade de... Multiplicadores, né? Sim. Então, por Acho que exemplo, essa palavra é fundamental, multiplicadores. Multiplicadores. Por isso que a chave está na liderança, né? Porque Sim. eles têm essa condição, Exatamente. né, de expandir esse pensamento, essa filosofia nova. E se a gente, igual ela falou, nós, da consultoria, a gente não vai estar todo dia lá. Sim. Então, se acontece uma situação que a pessoa não está bem, Obrigada, Gabriela. as pessoas hoje em dia não sabem hoje escutar. Então, é engraçado ouvir isso, né? Mas é fato, as pessoas não estão escutando umas às outras. As pessoas estão com necessidade muito grande de falar. Então, a gente vai trabalhar em cima de desenvolver essa escuta ativa para os líderes. Então, se algum subordinado chegar, vai querer desabafar, ele vai estar ali preparado, não é um profissional, não é um psicólogo, mas vai estar preparado. Ele vai ser um guardião aí da saúde mental e vai conseguir desenvolver isso dentro da empresa. O professor Lailson Lima, ele é engenheiro do trabalho e ele é especialista em escolas, e ele fala sobre a importância da brigada emocional. A gente tem a brigada, né, de incêndio. Nós precisamos também ter a brigada emocional, que se traduz nos guardiões, que ela mencionou. Então, são pessoas preparadas para lidar com essas situações, para não expor as pessoas, ou para não deixar que aconteça, e quando acontece, mitigar. Então, a gente vê, por exemplo, eu fiz uma formação de implementadora reconhecida pelo MEC, né? Então, a gente estuda muito a fundo, é uma questão muito, muito latente, muito complexa, é um assunto muito denso, a NR1. E ela não é suficiente. Nós temos que estudar o guia do Ministério do Trabalho, a ISO 45001, a ISO 45003. Então, é uma conexão de legislações que chega num resultado final. Então, a NR1 não é atender, por exemplo, provas jurídicas para atender a fiscalização, é algo muito maior. Embora tudo tenha que ser provado, né? Tudo tenha que ser documentado. Então, eu digo, sei lá, seria uma ferramenta estratégica, vamos dizer assim? Sim, completamente. com certeza. Uma ferramenta de gestão. Legal. Sim. Legal. E dentro disso tudo, ela falou a palavra mitigar, né? Tem uma outra ação que é uma ação que pode ser inserida para mitigar riscos também, por exemplo, que é a cabine da descompressão do estresse. O que é a cabine?
é um momento, o ideal é um psicólogo estar ali, né? Ele disponibiliza 30 minutos. Resumindo, é uma pausa real dentro da rotina do profissional. Ele para ali 30 minutos, porque às vezes a gente, até nós mesmos, a gente fica na correria do trabalho, fica ali focado. E quando a gente para no café da tarde, por exemplo, assim, a gente fala, nossa, dei uma respirada aqui, né? Então, possibilita essa pausa, e essa pausa faz toda a diferença para o colaborador produzir melhor. Entendi. Dá uma pausa na mente ali, e aí o profissional na cabine orienta, passa ali uma escala de estresse, é um processo educativo, olha, você sabe o que é estresse, como que você tá, aqui tá tenso, como que tá, nessa, vai orientando o profissional, entendeu? Entendi. Então, são ações também que auxiliam a mitigar o risco, porque quando o profissional ele tá bem, né, ele consegue ali ter 30 minutos para desabafar, colocar para fora, ele fica mais leve e volta a trabalhar melhor, mais focado e produz melhor, entendeu? E assim... Enfim, entre outras, tem muitas ações, né, que a gente pode implementar, muitas coisas. Acredito eu, então, que tudo isso que a gente falou, isso muda a cultura da empresa. Totalmente. E automaticamente o resultado que a empresa se propõe a fazer melhora. Com certeza, né? Com certeza. É um trabalho totalmente de andragogia. Né? Que é a educação Faz corporativa tanto tempo que eu não escuto essa palavra, andragogia. É andragogia pura. A NR1 é uma educação corporativa, é um trabalho educacional. Totalmente. Eu acho que nesse circuito nós vamos enfrentar muitos desafios de acordo com os negócios. Por exemplo, uma transportadora. Os motoristas ficam semanas fora. Como que a gente acessa esse trabalhador? Sim. Por exemplo, trabalhadores de logística, eles ficam alocados em outras empresas. A gente vai ter acesso a esses trabalhadores alocados em outro espaço? Então, você veja, por isso que é necessário um trabalho muito bem feito, ético, criterioso, para acessar de fato e criar verdade nesse acesso, criar alternativas. Porque uma empresa administrativa com colaboradores acessíveis é fácil. E o pessoal que trabalha em turnos, por exemplo, tem empresas que trabalham 24 horas. Então, tem muitos desafios e muitas conversas que a gente vai ter que ter para poder alcançar todos, né? E sem contar também a resistência dos próprios colaboradores. Entendi. Então, é um trabalho pedagógico. Sim, com Legal. certeza. E, assim, é óbvio que a pergunta é muito, muito vaga, né? Mas esses treinamentos, eles são por imersão em algum hotel? Eles são dentro da empresa? Quanto tempo, mais ou menos, demora? Tem algum cronograma, digamos assim? Ou de acordo de empresa para empresa? Acho que depende muito. Depende. E o ideal seria dentro... Depende se for dentro da empresa, né, Sôcio? Via de regra, o plano de ação, que é o programa contínuo das ações efetivas, em tese ele deveria ter pelo menos encontros mensais com os colaboradores, para poder ter feedback também, né? Para poder levar Sim. essas informações, para poder sondar se está tudo sendo feito de acordo. Eles fazem uma parte muito importante desse processo, porque tudo são processos, né, Galante? Verdade. Então ele precisa interagir, criar essa expectativa com confiança em quem vai estar implementando, para que tudo aconteça de uma maneira com sinergia, né? Não adianta alguém querer implementar algo se a outra parte não é receptiva, né? Você falou sobre como alcançar esses trabalhadores. Eu penso que a gente vai ter que ter várias estratégias. Por exemplo, o trabalhador home office. Tem pessoas que trabalham 100% home office. Que esse é um modelo novo pós-pandemia, né? É um Não modelo tinha E é isso. muito eficiente para muita coisa. Só que um dos fatores de risco está justamente no trabalho home office, que é o isolamento. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, Fecha um pouco do ciclo, né? Exato. O círculo deixa de ser virtuoso para ser vicioso. Exatamente. Né? Então, por exemplo, acessar esses trabalhadores que, via de regra, ficam esquecidos. Então, a gente pode fazer trabalhos online, né? Sim. Programar encontros, programar rodas de conversa, programar workshops online, programar palestras, reuniões. Sim, é possível. Porque hoje a gente costuma fazer o Janeiro Branco, Setembro Amarelo, né? Entendi. Que falam aí um pouco sobre saúde mental.
A gente faz algumas ações coordenadas de Outubro Rosa, nem sempre faz o Novembro Azul. Exato. Né? Então, todo mês é possível fazer uma ação. Todo mês tem um tema, né? Os meses são temáticos. E de acordo com a empresa, a cultura organizacional, formato de gestão, criar um projeto personalizado para alcançar a todos. Por exemplo, o motorista que fica ausente, ele está em algum momento parado esperando alguém descarregar a carga que ele levou. Esse momento de pausa, porque a pausa é algo muito importante na NR1, né? Esses momentos de pausa. É um momento que a gente consegue, enquanto empresa, acessar esse motorista. Eu sei que ele está parado, então eu posso conversar, ver como ele está. Sim. Então a gente vai ter que criar muitas coisas, porque a norma não traz, né? Sim. Exemplos tão profundos. E falando nisso que você acabou de falar, da pausa, me veio aqui na cabeça aquele sistema de forma de trabalho da Google e do Facebook, que eles têm sala de jogos, sala de videogame, puff, enfim, é uma forma descontraída. Isso é válido, não é? Sim. Tem que ter o equilíbrio ali. Como que... Porque parece que eles rendem mais tendo esse tipo de... Sim. Não aquela pressão que era no passado, né? Com certeza. Isso funciona? Com certeza, porque é exatamente isso. Dá uma quebrada ali na rotina. Tem um negócio da sexta-feira, né? Que casual day, né? Que a pessoa não vai... Pode ir com a roupa diferente. Faz lembrar na minha época que você podia levar um brinquedo para a escola na sexta-feira, né? Às vezes o colaborador não trabalha no dia do aniversário. Tem várias ações, né? De meritocracia. E assim, o Google é uma empresa que trabalha com a criatividade. Isso. Então ela precisa ter esses momentos, né? E realmente cultivar. De acordo com a cultura da... Totalmente. E a marca mesmo. Isso é super bem-vindo. Obviamente, a empresa preza lucro, né? A empresa preza produtividade, mas é justamente isso. A NR1 traz colaboradores mais produtivos. Legal. Que se sentem parte da empresa, se sentem parte do negócio, então eles se dedicam muito mais. Então, o empregado satisfeito, a gente sabe que hoje em dia não é o salário que conta mais, é o ambiente de trabalho. Se a gente fizer uma pesquisa... Verdade. Né? Então, criar esse ambiente é algo extremamente produtivo financeiramente para a empresa. Posso entrar nessa esfera? Pode, por favor. Então, ela vai, por exemplo, reduzir o turnover, que é a rotatividade dos colaboradores. Ela vai ter a questão de menos ações trabalhistas, menos passivos trabalhistas. Eu, pessoalmente, acredito que a ausência da NR1, as empresas talvez estejam preocupadas mais com a fiscalização. Eu penso que o que vai pegar de verdade é o passivo trabalhista. Né? Tá. A gente tem a questão do efeito dominó, que é aquele colaborador que está insatisfeito, ele acaba contaminando os outros. Exato. Ele fala mal da empresa. Tem a questão da reputação da empresa também, de blindar a sua marca. É tão complicado e leva tanto tempo construir uma marca. Exato. E aí, por conta de uma falta da NR1 que a gente não implementa, a gente pode ter um verniz da marca riscado. A gente tem a questão também de ter colaboradores que se afastem por saúde mental. De repente, ele se afasta por auxílio-doença quando tem o nexo causal que conflita a atividade da empresa com o CID da doença. Sim. Se der um match ali, isso se torna acidente do trabalho. Então, a empresa vai ter gastos muito grandes com isso, porque vai ter que recolher o FGTS todo mês para o empregado afastado por acidente. Vai ter a questão da estabilidade de 1 ano quando ele tiver alta do trabalho. E ainda tem todas as questões de aumento das alíquotas dentro da folha de pagamento. Então, quando a gente dá despesa para o INSS levando um trabalhador afastado por acidente do trabalho, eu vou pagar depois lá no INSS, né, para eles, Sim. através da guia, a compensação desses valores para poder sustentar esse trabalhador afastado. Sim. Vocês me fizeram lembrar eu comentei isso numa entrevista passada, sobre o João Adib, da CIMED. E o fato dele estar colocando a cara dele mais do que a empresa, resultados estão acontecendo de uma forma bem, bem positiva. E eu vi uma entrevista dele que eu achei muito interessante. Ele falou assim, dentro da minha empresa, o papel higiênico do banheiro do funcionário é neve. É o mesmo do cliente, né? Porque se eu tenho condição de dar o melhor para o meu funcionário vai dar o melhor para mim. A carne é melhor, é o melhor arroz, é o melhor tudo. Porque é um sorriso. Exatamente. Né? Então, eu acho que ele
talvez me ajudem nisso. Se o empreendedor, ele humanizar a sua empresa, o resultado dentro do que a gente conversou aí quase por 1 hora vai ser extremamente eficaz. Sem dúvida, né? Muitos ganhos. É bem por isso. Por exemplo, né, se uma empresa que tem uma fábrica e se a pessoa exige da pessoa uma atenção, né, se ela está ali numa mesa, vamos pensar, uma fábrica aqui, né, se ela não está bem emocionalmente, ela não vai conseguir se atentar e pode ocasionar um acidente nessa situação, né? Exato. Se ela está trabalhando ali num cenário que pode machucar, que pode, né, causar um acidente mesmo de trabalho. E tem um estudo, né, que diz que parece que o cérebro ele tem um poder de concentração que se limita ali a 3 horas. Passando disso, ele precisa de um descanso para depois ter o retorno. Se a pessoa está estressada, essas 3 horas elas não vão render, vai potencializar ainda mais a distração. Exatamente. Né? Sem dúvida. Por isso que pausas, por exemplo, levar um profissional de ginástica laboral, por exemplo, o pessoal parar um pouco no meio do expediente, começar a se alongar, sim, faz uma baita diferença. Faz, né? exato. Que é levar também a reflexão que movimentar o corpo também influencia na questão da saúde mental. Né? Até para o raciocínio lógico, né? Fato. Eu, às vezes, estava lá calculando folha de pagamento, é uma hora que teu cérebro não reage mais, você não consegue pensar. Tem que parar. Quando nós vamos nas nossas palestras, o nosso símbolo virou o catavento. Então, a gente leva o catavento como símbolo da respiração. Então, para ele poder girar, você tem que... Né? Então, eu até falo pro pessoal, deixem o catavento nos seus porta-lápis, sobre a mesa, para vocês lembrarem de respirar. E não só isso, para tomar decisões também. Mas também porque o catavento, para que ele gire, a gente precisa colocar energia no nosso sopro. Né? Então, a NR1 vai exigir energia. Sim. Vai exigir investimento financeiro, né? Então, são as conversas difíceis, mas nós temos que travá-las para um bem maior de todos. Legal. E assim, eu posso dizer que, e eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais da empresa de vocês. Eu acredito que o propósito de vocês é mudar a mentalidade das empresas para o futuro. Não é isso? Exatamente. E eu queria que vocês falassem mais da empresa de vocês, detalhes, como que funciona o dia a dia, como vocês trabalham. É viva, né? Na verdade, nós temos as nossas empresas. Cada uma tem a sua. Sim, tá. E nós nos unimos, né? Então, a minha empresa... Então, cada um fala da sua. Tá bom. Então, a minha empresa é Senza RH. Tá. Então, é uma empresa de consultoria estratégica que auxilia os empresários em vários subsistemas de RH, então todos que vocês possam necessitar, então recrutamento e seleção, demissão humanizada, todas as esferas de implementação de CIPA, eu também sou coordenadora de brigada de incêndio. Então a Essenza consegue atender a empresa dentro das suas necessidades de RH, além disso eu sou contadora também, então um trabalho que eu faço que é muito interessante é a due diligence. É uma espécie de auditoria das empresas e dos escritórios contábeis. Então, eu consigo fazer uma avaliação de retroativos 5 anos, avaliar todas as questões da folha de pagamento, verificar a questão de categoria sindical, se os direitos estão sendo mantidos, etc. E aí a gente consegue estabelecer algumas coisas que devem ser corrigidas ou enumeradas. E aí a empresa tem garantia de prosseguir, de aumentar o seu negócio, de expandir, ou de vender, ou de comprar uma empresa. É isso, e a gente se especializou atualmente na NR1 também como implementadora. Perfeito. E a sua? Vamos lá. Eu tenho expertise por quase 10 anos na área organizacional, então eu tenho uma experiência voltada também para recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, a minha empresa auxilia tanto na parte de consultoria de RH, quanto também na consultoria de saúde mental, que é levar palestras, workshops, treinamentos para liderança e equipes, com esses temas que eu trouxe aqui no podcast, né? Voltado para inteligência emocional, comunicação não violenta, desenvolvimento pessoal, enfim. Sempre de uma forma leve, de uma maneira assertiva, dinâmica, né? Porque tem muitos... Isso é fundamental. E transformadora, porque eu acho que não é só fazer por fazer, não é só simplesmente palestra motivacional,
Não, é realmente algo transformador. É fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Mas já. Eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais. Se de repente precisar responder algo que eu não perguntei aqui, porque o bate-papo é 1 hora, mas foi curto, né? Ali dentro do contexto. Queria que vocês deixassem os contatos de vocês. E se quiser deixar um recado para alguém, fiquem super à vontade. Tá bom? Bom, acho que a gente até conversou que nós estamos disponibilizando, né, só uma consultoria gratuita para a gente entender qual é o momento da empresa. Então, podem nos acionar, quem estiver assistindo. Podem, se tiver alguma dúvida, me acionar no Instagram, mariafabiana.psico é o meu Instagram. Posso passar? Pode, fica à vontade. Pode, tudo. Meu WhatsApp é 951622281. Podem me acionar também no WhatsApp e qualquer dúvida eu fico à disposição. Perfeito. Sônia? Bem, eu gostaria de falar então um pouquinho em relação ao Instituto Viva, que é essa união das mulheres, 4 especialistas, uma advogada trabalhista, uma psicanalista, eu como gestora de RH e implementadora da NR1 e a Maria Fabiana como psicóloga organizacional. Então nós formamos um instituto com essas especialistas para atender as empresas e levar a implementação completa da NR1 para vocês empresários. Nós estamos à disposição, é um assunto muito relevante. Nós estamos aqui hoje para conscientizar os empresários sobre a importância e os ganhos que nós poderemos ter em relação a essa implementação. A minha rede social no Instagram é essenza.rh, tenho também o LinkedIn, o WhatsApp é 11 971 92 7617. E falar também sobre a LLA, que é um outro grupo que eu estou vinculada, que é um grupo de mentoria e educação corporativa, é Life Learning Academy. Então, nós também podemos levar para os empresários a mentoria e toda a estratégia corporativa, finanças também, para treinar essas lideranças e os empregadores a terem um ambiente muito melhorado para seus trabalhadores e para si também alavancando o negócio. Perfeito, perfeito. Minhas amigas, foi uma honra ter vocês aqui. Foi uma aula, a gente aprendeu muito. Detalhes que foram colocados, isso não tem preço, né? Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Obrigada, tá bom? Galante. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São eles que fazem com que um programa como esse a gente possa convidar profissionais com gabarito para poder falar da NR1, poder falar de RH, dentre outros tantos temas. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela frase que sempre toca o meu coração. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa. Pensa nisso, segue o chefão. Hoje melhor do que ontem.